Fala ITG, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou Carol Frazão e esse aqui é o primeiro episódio de um quadro novo que a gente está começando aqui no nosso canal ITG, o Flow ITG. A ideia é muito simples. A gente vai fluir aqui sobre todo tipo de assunto. Vamos falar de doutrina bíblica, desafios da vida cristã, polêmicas do mundo gospel, tendências, vida prática, mas sempre à luz da palavra de Deus. E às vezes a gente vai trazer também convidados especiais, tá? Então fica ligado por aqui, porque vem coisa boa por aí. Beleza? E o primeiro tema que a gente vai falar aqui nesse quadro é perfeito para começar o ano. Como realmente alcançar seus objetivos em 2026. Porque todo mundo faz meta no início do ano, né? Esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Esse ano eu vou emagrecer. Eu vou ser mais organizado. Eu vou ser mais disciplinado. Eu vou conseguir um emprego novo. Eu vou desencalhar. Eu vou começar a orar de madrugada, 3 horas da manhã. Mas aí chega fevereiro. E cadê? Já desistiu, já foi. Tá? Então hoje eu quero te mostrar por que isso acontece. Qual é a parada psicológica e espiritual por trás disso. E mais importante, como você pode alcançar os seus objetivos de um jeito que não seja só para você se sentir bem, mas que honre e glorifique a Deus de verdade. Mas antes da gente continuar, se você quer fazer 2026 um ano diferente, já deixa o teu like aqui no vídeo agora. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhum Flow ITG e comenta aqui embaixo qual é a meta que você mais quer alcançar esse ano, tá? Agora vamos lá trocar ideia. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, caso você ainda não saiba, é que a mudança não é difícil só porque você é preguiçoso ou indisciplinado. Pode ser que seja isso, tá? Não vou mentir. Mas mudança normalmente é difícil porque nós, seres humanos, e pior, nós jovens, somos uma montanha russa emocional. Tem até um nome para isso, ciclo emocional da mudança. E funciona assim. A primeira etapa é o otimismo desinformado. É quando você tá empolgadão no início do ano. Cara, 2026 vai ser o ano. Eu vou acordar 5 horas da manhã, eu vou treinar, eu vou ler a Bíblia 1 hora por dia, eu vou parar de procrastinar, eu vou me envolver mais no ministério. E aí você tá muito otimista, mas você tá desinformado. Porque você ainda não sabe o quão difícil tudo isso vai ser. Aí depois você passa pra etapa 2, que é o pessimismo informado. Aí você começa a tentar e percebe, eita, isso é bem mais difícil do que eu achei que seria. Você tinha planejado acordar cedo, mas teve uma noite difícil. Você ia ler a Bíblia todo dia, mas esqueceu. Você ia fazer dieta, mas aí rolou uma célula, um aniversário e você acabou cedendo. E aí você começa a duvidar se você realmente consegue. Calma que piora. Vem a etapa 3, que é o vale do desespero. É aqui que a maioria das pessoas desiste. Esse é o fevereiro das metas, março das metas do ano novo. Você tá tipo assim, isso tá muito difícil, as metas que eu coloquei, isso tá muito frustrante, mais frustrante do que eu esperava. Eu não deveria nem ter tentado e eu vou desistir de tudo, acabou. E aí você tem 2 opções diante disso. Primeiro, desistir e repetir o ciclo 1, 2, 3 de novo, a vida toda. Ou, opção 2, você força a sua saída atravessando esse vale de ossos secos. E se você forçar, você chega na etapa 4, que é o otimismo informado. Você volta a ficar otimista, mas agora é diferente. Você sabe que é difícil, você tá consciente, mas você tá tipo assim, beleza, é difícil mesmo, mas eu vou fazer esse negócio acontecer. Você tá mais maduro, você entendeu o processo e aí você chega na etapa 5, que é o sucesso. Você alcança a meta, você consegue instaurar esses novos hábitos, você muda de verdade. E isso é incrível. Você conseguiu e glória a Deus por isso. Mas aqui tem um ponto, tá? Esse ciclo que eu falei pra vocês não é só psicológico. Nós, cristãos, sabemos que muitos deles, na verdade, são batalhas espirituais. Sim. E antes que você diga, agora aloprou, tá espiritualizando tudo, a gente tá falando de hábito, de meta e tu já vai ficar falando de demônio. Calma, não sai desse vídeo, fica comigo, acompanha meu raciocínio, tá? Nós que somos cristãos, a gente não enxerga o mundo da mesma forma que o mundo. Cada parte da nossa vida
Até as que a gente acha insignificantes, elas precisam ser enxergadas de uma forma diferente. Faz parte da nossa nova identidade de filhos de Deus. Então, uma das diferenças que existem entre nós e as pessoas que não desejam honrar a Deus com as suas vidas é a forma como a gente encara as nossas metas. Presta bem atenção. Você precisa ter uma visão centrada em Deus, é o que a gente chama de cosmovisão. A pergunta que você deve se fazer constantemente é: por que essa meta que você escolheu esse ano importa? É só porque você quer ser mais bonito, mais confiante, ter mais sucesso, mais dinheiro, quer impressionar os outros, quer impressionar os seus líderes? Ou é porque você quer glorificar a Deus? Por exemplo, você quer perder peso, beleza. Mas qual é a motivação real? Se for só, eu quero ficar mais atraente porque esse ano eu vou desencalhar. Isso é fraco. Quando vier o vale do desespero, você vai desistir. Mas se for, meu corpo é um templo do Espírito Santo e eu quero cuidar dele como mordomia que Deus me deu. Isso é convicção, isso aguenta a pressão. Você percebeu a diferença? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, seja qual for a meta, ler mais a Bíblia, emagrecer, crescer no trabalho, melhorar nos estudos, faça tudo isso para a glória de Deus. Coloca isso como uma fundação, porque quando vier a dificuldade, e vai vir, tá? Você vai lembrar, eu não tô fazendo isso só por mim, eu tô fazendo isso como um ato de adoração a Deus. E isso, meus amigos, vai mudar tudo. Segunda diferença, você tem que começar com expectativa de oposição. Já entra nessa sabendo que vai ser difícil. E sabe o que é mais louco? Quando você decide fazer algo para a glória de Deus, fica mais difícil ainda. O crente, ele não tem descanso, tá? Por quê? Porque eu e você temos um inimigo e o nome dele é Satanás. E ele não quer que você cresça. Ele não quer que você glorifique a Deus. Então, quando você escolhe uma meta que honra a Deus, você escolhe entrar numa batalha espiritual. E Paulo fala sobre isso em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra, isso aí, você já sabe, os principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você tá numa guerra espiritual, querendo ou não. Mas, e aqui tá uma boa notícia, você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Você tem a oração e você tem os seus irmãos. Você foi equipado para lutar. Então, antes de entrar no processo de mudança, se equipa. Paulo também fala, um pouco antes, lá em Efésios capítulo 6, sejam fortalecidos no Senhor e no seu poder soberano. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Traduzindo, ore sobre as suas metas. Eu oro pelas minhas metas. Eu oro pedindo a Deus sabedoria, pedindo força, pedindo que Deus me ajude a ser fiel. Porque eu acredito que a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. E se essas metas estão alinhadas com a vontade de Deus, Ele vai me capacitar para alcançá-las. Isso não é papo aqui de prosperidade, tá, gente? É reconhecer que eu preciso dele para mudar de verdade. Beleza, Carol, eu entendi. Mas e agora? O que eu faço na prática? Como que eu estabeleço as minhas metas desse ano? E aqui vai uma sugestão. Antes de determinar o que você quer, pergunte o que ele quer. Não tire as metas da sua cabeça, desse seu cabeção, tá? Conforme os desejos do seu coração. Quando você for sentar para escrever os seus planos, olha ao Senhor antes. Peça ao Espírito Santo para Ele colocar os planos que Ele tem para você no seu coração. Segunda coisa, seja específico. Não diga, eu quero ler mais a Bíblia. Diga, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia todo dia antes do café da manhã. Eu vou entrar no plano bíblico do ITG, tá? Que a gente tá mandando isso lá no grupo. Já começou o plano de leitura anual. E você precisa estar junto com a gente. Você viu a diferença? Um é cristalino, o outro é vago. E adicione o porquê de glorificar Deus. Tipo, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia porque eu quero conhecer mais a Deus e crescer na minha fé. Escreva isso, deixa registrado para você sempre se lembrar do motivo da meta. 3. Se organize. Pense, quais são os obstáculos que eu vou enfrentar? Se você quer ler a Bíblia de manhã, mas você sempre fica no celular até tarde, meu irmão, você já sabe que vai dar BO. Tá? Então, seja prevenido. Vou deixar meu celular fora do quarto, eu vou dormir mais cedo. Antecipe
os obstáculos que certamente virão. Outra coisa, põe no calendário. Você já foi claro, você já decidiu quando, onde e como. Eu vou ler a Bíblia todo dia às 6 horas da manhã. Olha aí, sonho meu, né? Na mesa da cozinha, antes de qualquer outra coisa. Bota no seu calendário, coloca a data, deixa visível para você e trate isso como um compromisso inegociável. Se compromete com você, mas também com o Deus da meta, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, igreja? Então, resumindo tudo, mudança é difícil porque é emocional e espiritual, mas você pode alcançar suas metas se 1. Você colocar Deus no centro, fazendo tudo para a glória dele. 2. Você se preparar para a batalha espiritual, ore, busque a Deus, jejue, se equipe. 3. Se você for específico, organizado e colocar tudo no seu calendário. E lembra, você não precisa ser perfeito, você precisa ser fiel. É isso que Deus quer da gente. Então, escolhe uma meta, escreve, ora sobre ela e vai. Começa, que Deus te abençoe e comenta aqui embaixo qual é a sua meta para 2026. Se você gostou desse primeiro episódio do Flow ITG, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, tá? Um crente assim que precisa de meta, precisa crescer em 2026. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Até o próximo Flow. Valeu, ITG!